Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor Celso. Tudo bem? Boa noite, Thalita. Como é que vai? Tudo bem, doutor. Passando bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Sem enjoo, Sem sem. nada. Que beleza, não. Oh, meu Deus, meu pai, que bom. Sala cheia já. Boa noite a todos. Doutor Celso, queria agradecer mais uma vez, né? Você sempre tão disposto aqui a vir dar sua aula, sempre com temas muito importantes. Hoje falando de digitalização. Um tema que eu sei que muita gente tem dúvida se faz só com alinhador, se faz híbrido, e hoje eu fiquei sabendo que o doutor vai falar também da parte híbrida, né? Não só somente com alinhadores, com o protocolo, mas também com híbrido. Então, queria agradecer mais uma vez, falar que é sempre uma honra estar com você aqui presente no nosso Web Hour. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estamos juntos, aí já estamos em 40 pessoas. Buenas noches a todos de Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile e de língua espanhola, que temos Sim, um prazer muito grande. lembrando que a gente tem a interpretação. Então, quem quiser escutar ali no espanhol, ali embaixo, na interpretação, a Laura tá lá fazendo a interpretação simultânea. Si quieres, hablo también en español, mas aí ficarei 4 horas hablando para todos. Ah lá, Peru, ó, Dr. Frank Peru. Muito Ah, bom. prazer muito grande. Estive na Universidade de San Marcos, hablando para los amigos ortodoncistas há alguns anos atrás. Bueno, vamos começar. E aí a gente vai falar meio espanholado, porque sou hijo de espanhol, então tem hora que hablo bem com trocado. Vamos colocar o Shari, tá? Palmaio, da Perfeito. Argentina. Ah lá, Dr. Mário, Argentina. Muito bom. Apareceu? Ó, Ainda não. Portugal, doutora Cristina, muito bom. Sejam bem-vindos. Lá a universidade que eu estou trabalhando, Cristina, ela hoje ela tem um convênio Brasil, Lisboa e Porto, a CESPU, e eles vão abrir uma faculdade de. Parece que travou, Thalita. Travou, tenta fazer de novo. Para de Stop, compartilhar e compartilha de novo. Vamos ver. stop share. É. E eles fizeram vai ter uma pós-graduação. Olha lá, a Rosiane de Liverpool, é Liverpool, uma, nossa. uma amiga nossa da Inglaterra, uma ex-aluna também, Aí, agora foi. e, e nós, a Universidade São Leopoldo Mandic vai ter uma faculdade em Limeira, que nós estamos dando o nosso curso de pós-graduação lá em Limeira, que vai ser uma faculdade internacional. O aluno vai ter graduação com certificação brasileira e europeia. Que Olha que barato. legal, que bacana. E a pós-graduação vai ser feita lá em Portugal e eles vão poder vão fazer, acho que alguma troca. Ainda essa da pós-graduação ainda não está muito aberta, sabe? Então aqui o que que a gente faz? Essa fotografia está muito antiga, sabe? Eu já sou mais velhinho do que isso aí. Ó, ó, a gente está muito internacional. Dr. Gladstone está em Nova York. Muito Ô, bom. Gladstone, meu amigo, você me ajuda, Gladstone, você me ajudou muito. Aqueles casos, aqueles endereços, viu, Thalita? Que para fazer scanner para os nossos Ah, pacientes da Angel, ele na Carolina do Norte, ele me arrumou vários locais e mandaram ontem o scanner. Então, o Gladstone é um profissional de primeiríssima classe que fez agora o doutorado dele e não me lembro na Universidade de, acho que é Chicago, não tenho certeza. E ele é uma pessoa maravilhosa que arrumou assim, eu pedi para ele porque eu tô com dois pacientes na Carolina do Norte e ele me arrumou vários ah, e que um deles legal. atendeu a gente. Bom, então nós vamos falar Muito um bom. pouco do padrão 2. E uma das coisas do padrão 2 que a gente precisa avaliar sempre é se é origem esquelética ou dentária.
Então, a esquelética é má posição das bases ósseas, não é isso que nós vamos tratar aqui. Aqui, a dentária é má posição dos dentes sobre as bases ósseas. Então, nós precisamos ver a relação interarcos. Na esquelética, má posição de dentes sobre as bases ósseas má posicionadas. E a dentária é a má posição de dentes sobre as bases ósseas bem posicionadas. É essa que a gente vai trabalhar. E o tratamento nós temos na parte esquelética o compensatório, aquele padrão 2 compensatório, né? Ou e o cirúrgico, que sempre é o tratamento de padrão ouro, né? Realmente eu acho que é o padrão ouro para resolver todos os problemas. Na dentária, nós vamos fazer um tratamento corretivo. Então, é isso que a gente vai avaliar. Esse slide é do professor Suzuki, que nós trabalhamos com ele até pouco tempo atrás, uma pessoa maravilhosa, que tem um pensamento ortodôntico muito organizado. Então, nós temos os objetivos realísticos e os idealísticos. E nós temos os fatores limitantes, né? Quais são os riscos, né, em todo o tratamento ortodôntico? Eu recebi uma paciente essa semana que nós pedimos tomografia porque as raízes, além de estar diminuídas, estão muito próximo da cortical óssea, porque ela tem, por exemplo, um padrão gengival do tipo 4. Então, a gente precisa de vários elementos para você poder trabalhar ortodonticamente, né? Então, forma das raízes, periodonto e desordens temporomandibulares, que hoje está se conversando muito em relação principalmente ao uso de alinhadores, né? A gente tem um diagnóstico bem preciso, bem calculado, programando, avaliando bem os nossos pacientes para que você não tenha depois dissabores. E aí a gente vai trabalhar. Nos movimentos dentários intraalveolares, eu vou falar um pouquinho de slide jig, de APM, barra palatina, alinhadores e pêndulo de Hilgers e mais alguma outra coisa. Então, nós vamos trabalhar com má posição dentária dentro das suas bases ósseas. Bases ósseas que são bem posicionadas, mas que têm o problema dentário inerente a esse tipo de problema. Então, nós podemos trabalhar com aparelhos intramaxilares, intermaxilares e com ancoragem esquelética. E a gente pode fazer uma mistura aí de várias coisas. Por exemplo, distal jet, pêndulo Pendex, né? Aqui é um pêndulo Pendex, onde você faz a disjunção primeiro, depois faz a distalização. Aqui um outro aparelho do José Roberto Ramos, onde ele faz um tipo de um disjuntor, né? Que faz a distalização com o pêndulo de Hilgers, né? Aqui um outro aparelho Jones Jig. Nós trouxemos os Jones no Brasil, em Águas de Lindóia, muitos anos atrás. E ficou assim meio, a gente ficou assim, não ficou fazendo, nós trouxemos ele, mas não houve uma evolução clínica. Então é gozado isso. Depois, um aparelho que eu gosto muito de usar é o Bimetric, que é um aparelho que vem pré-fabricado, que você não precisa até alinhar os dentes, você pode colocar por cima dos brackets, cursores, o ERT, né, e o propulsor, por exemplo, o APM, aqui o PMW. Então a gente pode usar vários tipos de tratamento para fazer distalização. Eu gosto muito da distalização feita com o cursor estabilizador, por exemplo, e microimplantes, né? Então, o uso do elástico. Só que o uso do elástico você sempre vai ficar dependendo do paciente, né? Então, em algumas vezes eu entro com um microimplante. Hoje, uma coisa muito corriqueira, todos os nossos alunos saem fazendo microimplantes, né? Que é uma coisa muito interessante. Ou usar o elástico de classe 2. Nós vamos falar sempre do elástico classe 2. E aí, ó, nós temos a Bela aí, né? Com um aparelho ortodôntico fixo, né? E um distalizador, que falam o seguinte, né? Que é um pequeno aparelho para grandes mudanças. Ajuda a mover os dentes para trás. Isso é tirado da, da- do IA, tá? Né? Mas é muito legalzinho. E aqui, ó, uma das primeiras coisas que eu posso falar para vocês, que é o uso hoje está muito difundido, né? Foi um espanhol que iniciou,
né? A distalização com esse cursor aqui e, por exemplo, um alinhador. Então, um híbrido, né? Elástico de classe 2, um cursor Carriere, que o original é Carriere, e nós da Adtech já temos o nosso, esse aqui é o inicial, né? O Carriere Motion, que tem muita gente usando, é colorido, uma coisa e outra. E aí, aqui, ó, uma paciente que veio da Inglaterra, de Londres, veio transferida para mim com um microimplante de uma empresa brasileira, né? O Alastic corrente e um aparelho Carrier para fazer distalização ou para uso do elástico de classe 2. E aí que está o grande problema, né? A mecânica funciona muito bem. O problema é o diagnóstico, né? Quer dizer, ela tinha esse tipo, mesmo com o alinhador feito de forma convencional, nada demais, né? Você tinha aqui uma oclusão e abriu a mordida. Será que era para ser distalizado? Né? Então a gente precisa sempre ter o diagnóstico, é o nosso parceiro. Em pacientes braque, mesiofaciais, são sempre face curta, são sempre bem-vindas as distalizações. Num paciente face longa, né, mordida aberta anterior, terço da face aumentado, nós precisamos ter as nossas avaliações mais bem apuradas. E a Adtech lançou, agora há pouco tempo atrás, o BioCrystal, né? Que você tem aqui, ó, né? Você vai fazer a colagem do tubo no molar, tá certo? Vai medir a distância do canino. Depois você vai tirar o excesso do fio que fica para trás, vai fazer a medida, ó lá, com a reguinha, né? Mi hija está ligando acá. E aí nós temos vai cortar, né? Ó, 6 centímetros corresponde à medida da entrada até o fundo do tubo, tá certo? E aí você vai fazer a colagem do canino, e na colagem do canino é que tem o grande segredo. Você vai dividir, passar vai ver a linha central do dente e você vai jogar paramesial, tá? Nós podemos colocar aqui um microimplante, nós podemos colocar elástico de classe 2, nós podemos colocar um acetato, podemos colocar de várias formas. Então, a entrada do tubo, ó, a colagem do posicionador do canino tem que ser mais mesial. E aí, conversando agora em São Paulo, com o Alexandre Dilza, sobre a colagem desses bractes ou desses aparelhos feitos com plástico, né? Não sei o nome agora direito, né? Você tem que tomar muito cuidado com o primer, né? Então eles estão desenvolvendo um prime. Ele falou assim que a partir do momento que você tiver um bom prime, você pode colar com qualquer resina, tá? Então a gente tem que avaliar isso bem avaliado. Olha o posicionamento proximal, então ó, mais mesial, né? Checar a adaptação da base da colagem. O braço permite uma maior amplitude de movimentos para adaptação no plano vertical. Olha aí. Olha uma vista oclusal. Olha com o elástico de classe 2. Eu vou passar um videozinho aqui de um paciente. Foi colado no molar. Olha como o elástico vai tracionar, né? E você vendo que tem uma boa resistência a cisalhamento. Então, a gente, né, tem várias possibilidades ortodônticas. Então, eu gosto muito desse envelope que mostra a necessidade da ortodontia, da ortopedia e da cirurgia ortognática, até onde a gente tem os limites, né? Steiner falava que a ortodontia é a ciência dos 7 milímetros, né? E ele tem uma certa razão, né? Até 12, ó, a gente consegue com a ortopedia e passando disso, cirurgia ortognática. Então, ortodontia, ortopedia e cirurgia ortognática, né? Então a gente pode pensar nessa avaliação, quanto que a gente consegue de fazer o movimento dentário ou trabalhar de uma forma tal que você tenha sucesso e, mais importante que isso, você ter estabilidade ao longo do tempo.
Então, eu vou mostrar um caso para vocês de 38 anos atrás. Eu vi esse paciente depois de 20 anos. O Jean-Paul Van Thomé, é um menino filho de uma francesa, terço inferior da face aumentado, padrão 2, leve retrusão mandibular, lábios evertidos, lábio superior fino, com desvio de linha média, canino aqui, ó, incluso aqui, sem espaço para o canino. E o canino do lado esquerdo em classe 2. Então, olha o canino aqui, uma classe 2 completa, uma classe um, mas não, na realidade é uma classe 2 porque perdeu o espaço do pré-molar. Tratei com Edgewise e primeiro o extrabucal. Naquela época, eu fazia uma eu fazia um mapa que o cara tinha que preencher todo dia e trazer no final do mês para mim e assinava que tinha usado tantas horas por dia. E dava resultado, porque o pessoal usava mais, né? Então, olha aqui, ó, o canino superior, o 13 aqui. O 23, ó, numa classe 2 completa, com molar em classe 2. Aqui erupcionou todos os dentes. E aqui o tratamento terminado. Naquela época a gente não fazia tanta fotografia, né? Isso há 38 anos, há 39 anos atrás, mais ou menos. Você vai ver que ele, ó, o dentinho quebrado tá aqui, né? Ó, tá em classe 2, o dentinho quebrado tá aqui, um leve desvio de linha média. Mas olha o espaço que nós ganhamos pro canino e ganhamos pro premolar. Tá vendo essa mancha branca? Era fosfato de zinco. A gente bandava com fosfato de zinco e ela manchava os dentes naquela época. Não tinha o número de vidro, né? Depois que começou a ter os ionômeros de vidro. Do lado de cá, ó, lembra? A classe 2 estava aqui, ó. Nós estamos com ele aqui, ó. E olha o ionômero de vidro. Bom, aqui foi em 89 já. Olha aí. Reavaliando ele, ó lá. Em 89. Mantendo a classe 1. Fotografia meia boca. Aqui em 2004, se eu não me engano, o dentinho quebrado. E olha aonde o número de vidro estava, ó. Eu falei para ele em 94, ó, vamos restaurar esse dente, vamos restaurar esse dente, né? Ó. E aqui começou uma cárie no molarzinho. Olha ele mais mocinho, já jovem. Aí ele mudou para o Rio de Janeiro e depois de vários anos ele voltou e eu avaliei ele. Olha aí. Mantendo, olha a classe 1 mantida através de extra bucal e tratamento com Edgewise na época. Aí, classe 1. Você vê aqui já algumas coisas, né? Por exemplo, desgaste do canino, né? Então aqui a gente fez movimentos lateroprotrusivos, tinha um segundo molar que estava com toque alterando, né? Fazendo com que houvesse, né? No à noite principalmente, né? O ponto de contato prematuro levava a mandíbula para esse lado esquerdo e desgastava o canino. Fizemos um pequeno ajuste oclusal. Agora ele aqui, ó, em 2002, faz 24 anos que eu não o vejo, né? Você vê que a idade vai chegando para todo mundo, né? Então aqui, olha ele, o canino, o central, ó, ele não arrumou até essa data, olha aí. Mas olha a classe 1 de canino, maravilhosa. A oclusão de molar, maravilhoso. E aqui aquela cárie que eu falei para ele fazer, ele não fez. Aqui é uma cárie na distal do molar. Então, muitas vezes a gente faz tratamentos, né? E você depois vai ver e, por exemplo, o paciente perdeu o molar, né? Então, tratamento com extrabucal, olha lá. Aí, agora, vamos partir para um tratamento. O extrabucal é uma coisa que começou a cair em moda, né? E aí nós começamos com o slide Jing, né? Ou cursor e estabilizador. Então, olha aí, eu tratei da mãe dessa menina, padrão 2 retrusão mandibular, né? Conseguimos fazer com que na fase preventiva erupcionasse todos os dentes, mas um apinhamento severo e uma classe 2 de molar e de canino. Classe 2 bilateral de molar e de canino. A panorâmica, ela tinha 13 anos de idade, já não queria mais colocar extrabucal. Olha o padrão 2 retrusão mandibular. E aí
nós montamos um 4x2, os brackets nos quatro dentes anteriores, fizemos cursor e estabilizador e uma barra lingual modificada para que esse molar não verticalizasse tanto. Então a gente faz o elástico de classe 2, ele tende a extruir e mesializar. A gente fez um movimento para trás, tá? Olha aí, fazendo esse movimento, um pouquinho de ortopedia até por sinal. Então a gente fazia uma movimentação para trás dos incisivos, levava levemente para cima. Antigamente fazia o arco, né? Passava o arco com helicoide, né? Hoje a gente coloca um arco, por exemplo, né, com de TMA, né, para que tenha uma angulação que não precise fazer helicoide. E o cursor com fio de aço 19x25 no mínimo, né, passando um livre e o outro travando para levar o molar para trás. Então olha aí, 4x2, aqui é os brackets straight wire, né, de Andrews ainda, né? O cursor, cada um faz o seu cursor do jeito que gosta. Eu gosto dessa forma, eu faço um helicoide mais três meio helicoide. Ó, a classe 2, aqui o estabilizador, cursor e o estabilizador. Maio de 2010, há 15 anos, 16 anos atrás, ela continua um pouco de birretrusão, classe 2. Esses incisivos ela ia restaurar, mas agora, ó, classe um de molar e classe um de canino. Casos que a gente tem, né? Muitos casos aí. Agora já com 17 anos, 2012, veio para avaliar os terceiros molares e tá ela, ó, em fevereiro de 2012, restaurou os incisivos, ó, né? E tá com uma classe um bem legalzinha. Então é uma forma de você tratar, fazer com cursor, estabilizador e elástico. Que elástico? Elástico de um quarto. É, Thalita, eu não estou vendo nada do que está escrito. Qualquer coisa você me chama, tá? Me fala, Perfeito, tá? pode deixar. Se tiver dúvida aqui, eu vou falando. Porque tem 17 Não, recados mas aí, tá mas tranquilo, tá só é, sensacional. Aí o doutor Rodrigo tinha feito uma pergunta, mas logo o doutor já respondeu, tá tudo certo. tá bom. Olha ela aí, olha o rostinho. Ai, que belezinha, né? Gostoso é isso, né? Ver o sorriso. A ortodontia é bonita por causa disso. Olha ela aí. Trabalhava num consultório que não tinha um local certo para fazer fotografia, então a gente fazia onde dava mesmo, ó lá, né? Olha ela aí. Passa-se os anos. Essa moça é uma engenheira. Ela A queixa principal dela era o canino superior do lado direito. Então, olha aí, ó, perfil de 2, uma maxila até que bem levemente retruída, mas a mandíbula mais retruída ainda. Você vê que o ângulo nasolabial é um pouquinho aberto. E a queixa principal dela era essas recessões gengivais, né, ó, em vários lugares, paciente adulto. E do lado direito, uma classe 2 de molar, porque ela não gostava da posição do canino e os incisivos. E o molar cruzado. Bom, uma classe um do lado esquerdo. Nós fizemos, aqui só para comentar, nós fizemos o tratamento, descruzamos com barra palatina e com torque. Então, descruzamos o lado esquerdo que estava legal, nós demos um torque lingual de coroa, vestibular de raiz, para não haver a sobreexpansão do lado esquerdo. E do lado direito nós fizemos a expansão e trabalhamos dessa forma. Hoje talvez eu trabalhasse de uma outra forma com um aparelho fixo, mas trabalharia do mesmo jeito pensando. Um autoligado, né? O cursor do lado direito, olha como descruzou o molar. Aqui um estabilizador para não ter nenhuma reação desse molar, né? Não extruísse, não me abrisse a mordida. Então, o cursor, o que que ele faz? O elástico de classe 2 extrui e mesializa, que eu comecei a falar e parei. Extrui e mesializa. Quando você coloca o elástico de classe 2, para você anular essa mecânica, o que que você faz? Você coloca o estabilizador que vai verticalizar, né, e intruir. Uma força anula a outra e fica bem posicionado. Então ela aí, ó, do lado de cá não teve reação muito grande por causa da barra palatina. O Gladson conhece muito bem o Jura, né? O Jura é o campeão da barra palatina, né? Ele consegue fazer movimentos assim que, pelo amor de Deus,
Eu trabalhei com ele 5 anos. Eu não consegui distalizar um molar, máximo girar um molar eu consigo, mas distalizar que nem ele faz, que nem ele faz é impossível. Olha o resultado final. E olha a classe um que ficou do lado direito, o molar descruzado, e uma classe um do lado direito. Uma classe um perfeita? Não, pessoal. Eu não queria a perfeição, eu queria resolver o problema dela. Né? Tirar aquele canino, o impacto do canino, dar uma oclusão boa, e aí nós vimos ela 10 anos depois, olha lá, 11 anos mais ou menos depois, que não sei que ano que é aqui, ó. Mas nós vimos ela. Aí ela pegou, comprou uma Harley Davidson, viaja o Brasil inteiro de Harley, e olha aí, ó, os dentes bem posicionados, né? Então é muito interessante isso. Por outro lado, né, nós temos também os casos em que a gente trabalhou com o canino. O canino, quando Andros fez a 9 graus, o, o Roth 13 graus no canino, depois passou para 11. A gente tinha uma classe um às vezes, de canino, bem posicionado. Quando você alinhava, virava a classe 2. Aí você tinha que fazer uma mecânica de classe 2 para ajustar. Essa menina tinha uma mordida aberta anterior. E aí, o que que eu coloquei? Um fio de aço 0,18 com ômega para controlar esse molar e controlar a erupção desses segundos molares. E usamos, ó, o cursor mais o estabilizador, né? Olha lá. Cursor entre central e lateral, elástico de 1/4 pesado, estabilizador com fio de aço, né? Para fazer o quê? Dar o acabamento, né? Porque, ó, se vocês olharem, tá em classe 2, tá alinhado, ela tinha uma mordida aberta de quase 1 centímetro, né? E aí, o que que nós fizemos? Às vezes, para finalizar um caso, e hoje o Carriere é muito interessante para isso, você, numa finalização, você pode fazer uma pequena mecânica com elástico, né? E alinhador para fazer esse movimento. E aí, ó, uma classe um de canino perfeita que vai dar o quê? Uma oclusão adequada, né? Vai fazer movimentos lateroprotrusivos, vai fazer os movimentos para que você tenha estabilidade no seu tratamento. Então, ela aí, ó, na finalização. Depois elástico de classe 2, fio braid 19 por 25, fio de amarrilho de molar a molar. E aí a gente vai removendo o aparelho gradativamente. Primeiro tiro os bandas dos segundos molares, 15 dias depois, se não passo o fio dental, se tiver espaço ainda, recolo e passo o fio de amarrilho e vou fechando os espaços para que não tenha problema. Aqui, por incrível que pareça, Thalita, sou eu. Ó, e aqui é o Olha Andros. só. O Andros. E aí, eu recebi o Andros, ele pegou, isso foi em 89. O Andros veio para o Brasil, em Rio Preto, ele pegou e deu um curso para nós em 89, o grupo Straightwire Brasil chamava, e ele me deu o livro dele e fez o quê? Fez uma dedicatória. Um aluno me emprestou o livro e nunca mais devolveu, só restou a fotografia. Então tem essas coisas. O Azenha é um professor amigo nosso, cara excepcional, que tem, né, aqui, ó, ele usa muito o Bimetric, né? Então, é um aparelho que você tem uma possibilidade de distalização muito interessante com o mínimo de trabalho também, tá? Então, aqui, ó, feita a colagem por cima dos bracts, embaixo tá os bracts colocados. Você tem uma medida, tem uma reguinha para você medir, você vai comprar a medida, você trava aqui e tem a mola que vai distalizar com o elástico de classe 2 e um cursor aqui, ó. Então, olha aí. Ele vai pegando a força do elástico de classe 2, ó lá. Olha a distalização, abrindo espaço dos molares. A barra lingual modificada. Aqui a barra lingual de Wilson. Não sei quem conhece, ela é muito boa. E aqui, ó, já entrando em classe um. Aqui o premolar, ó, girado. Então agora você pode começar a trabalhar, ó. Aqui tem um bract, continua, um bract e elastique, tá? Mantém 1 milímetro de ativação das molas. Isso é uma coisa para mais tempo. E olha aí, ó, olha o espaço que você vai criando para que esses dentes erupcionem de uma forma adequada. Aqui uma estabilização dos premolares e molares, bilateral. Enquanto isso, ó, agora você pode pensar em fazer a retração de canino a canino. Então, é um aparelho muito interessante também.
Estou falando de aparelho, né? E aí agora, ó lá, faz o alinhamento e nivelamento. A gente gosta de alça, então a gente fez duas alças aqui entre lateral e canino, ó lá, para fazer a retração dos dentes anteriores. Pode usar cursor estabilizador, pode usar gurin, pode usar por deslize, aquilo que você achar mais interessante, né? Ó lá. E aqui o caso terminado. O caso terminado. Inicial, mordida profunda resolvida, né? Uma classe 2. E agora, a Paulette, não sei se ela está assistindo, que ela deu, deu o Web Hour há um mês atrás, 20 dias atrás, e eu falei assim, eu vou levar, mesmo não sendo tão específico de estalização, essa paciente é um padrão 2, retrusão mandibular, protrusão da maxila. Então, olha aí, ó, olha, foi um dos primeiros casos do consultório, isso há quase 40 anos atrás. Né, ó, uma mordida profunda, aqui é uma restauração de resina, olha lá. E nós colocamos um aparelho, um SN1. O SN1, cortamos a resina aqui, ele tinha, é um aparelho que é bimaxilar, tem aqui um arco chamado arco dorsal que a gente coloca, então avançava a mandíbula e ao mesmo tempo a gente colocou um edgewise de canino a canino, fio de aço, duas alças e aqui, ó, o chamado J-hook. Aí você fala, porra, Celso, mas você tá dando aula, né, para falar de alinhador, falar das coisas, né? Mas para vocês verem que as coisas, a filosofia é filosofia, né? Como fazer? Você tem que usar filosofia. Então, olha aqui o que nós fizemos. E olha o que a Thalita viu lá na Coreia. Eles estão usando alinhador mais o Angel Hook, tá? No Kid, com o mesmo aparelho que eu usei há 30 e poucos anos atrás, que a gente trouxe, isso foi em 94, porque nós trouxemos do Congresso de Orlando, onde morreu o Ayrton Senna, a gente estava dentro do Congresso quando ele morreu, né? Então deu para marcar bem a data, e nós trouxemos para o Brasil e começamos a fazer, né? E olha aí, ó, agora, pessoal, né? Então, o alinhador, o hook e uma puxada álcool fazendo um movimento antero-posterior da maxila. Então, olha aí, ó. Olha a diferença. Você lembra como que era? Olha isso aqui, ó. Vamos retraindo e distalizando o molar. Trocamos o bracket por straight wire naquela época, o straight wire de Andrews. Olha aí. Edgewise nos caninos, ó, naquela época a gente já pensava já estava vendo que os caninos, eles aí veio uma série muito interessante, né, de professores, professor Jurandir Barbosa, o pessoal de o Cardoso, que fala lá de Piracicaba, né? Por causa do canino, foi sendo modificado muita coisa, né? Então, olha, o elástico de classe 2 e o caso terminado, uma gengiva inchada, tá? Ela prometeu trocar a coroa lá, uma classe 1, 20 anos depois, pessoal, olha ela. Um mulherão. Quando ela entrou na sala, ela é uma dessas pessoas que ajudam, fazem, trabalham com fitness, né? Aquele mulherão alto pra caramba, ela é um face longa, né? Terço inferior da face aumentada, né? E olha aqui, ó, 20 anos depois, trocou aquela coroa, olha, a gengiva tá sã, um pequeno desvio de linha média. 20 anos depois, olha lá, mantendo a relação antero-posterior, canino está em classe 2. Um pouquinho. Do lado esquerdo, não. Então, o mesmo tipo de procedimento valia. Então, quando a gente vai para esse. Ué, já quer ouvir uma boa?
Isso foi, pessoal, quando a gente começou a trabalhar com várias coisas. Uma delas, mini implante. Então, essa menina, ó, distalização de molar após com o Reginaldo Zanelato, a tese dele de mestrado foi sobre extração do 17 e 27. Essa menina com uma classe 2, eu não queria fazer extração dos pré-molares, eu e os professores lá de São Luís do Maranhão. E aí, vamos tirar o segundo molar e distalizar o primeiro? Vamos. Olha aí. Então, ela, o Luiz Henrique, que foi que fez o traçado que a gente faz. Fizemos o XP, né, do 17 e 27. Começamos o alinhamento, olha lá. Colocamos uma barra palatina e um microimplante, né? Por isso que eu falo, é uma curva de aprendizado, né? Colocamos, fizemos uma barra palatina diferença, ó, com um ganchinho aqui, ó, e colocamos um microimplante aqui e elastique e corrente para distalizar. E precisamos distalizar, ó, o tamanho, precisamos encostar esse primeiro molar para corrigir a classe 1 de canino e o molar. Olha lá, microimplante colocado, olha lá. E aí, ó, um canino chamado Synergy, Edgewise, para não ter aquele rebote, para não estragar essa relação, e fomos distalizando, ó. Olhem daí, olha lá, classe 1, ó, elastic corrente colocado. Isso foi nos inícios. E também de um lado nós colocamos cursor para levar para melhorar essa relação de molar de canino, e do outro lado nós colocamos o quê? Microimplante. De um lado para ver qual que se tinha o mesmo resultado. Isso no curso de especialização. Eu dei aula há 30 anos. A Rosiane, que está lá em Londres, foi nossa aluna. Lá em São Luís do Maranhão, ela em São Luís e o marido em Imperatriz. Olha aí. E foi ajustando. Olha lá. Tirar da barra palatina. Caso finalizando, olha lá. E aqui tem que melhorar essa restauração desse molar, ó, mas aqui olha como encostou bem. E uma oclusão bem aceitável, né? E quando você tem as princesas e você precisa colocar um aparelho desse, né? É complicado hoje em dia, né? Olha lá. Como é que eu vou colocar um APM, alguma coisa desse tipo, né? Outro aprendizado. E vocês concordam comigo que a gente já não é mais jovenzinho, né? Então você tem que tudo, o aprendizado sempre é mais difícil. Então, a mesma coisa foi com o aparelho de protração mandibular. Qual que é a grande vantagem do aparelho de prostração mandibular? Primeiro, ele distaliza molar. O repuxo que dá no molar distaliza. Se você não travar os molares no fio de aço, ele vai distalizar e vai se afastar do segundo pré. Então você tem que distalizar. Vai fazer uma distalização em massa também da maxila. Vai protruir a mandíbula e vai ter uma leve inclinação dos incisivos. Então você tem que tomar muito cuidado com o posicionamento dos incisivos inferiores. Então, essa menina é uma menina estuda nos melhores colégios da cidade, neta de um dos melhores advogados. E para mim tratar dela, ó, se você olhar o perfil dela, ângulo nasolabial aberto, lábio superior fino, inferior invertido, padrão face curta, né? Tudo para você fazer o quê? Distalização. E o aprendizado, ó, tudo de novo, né? Então, olha a classe 2, uma classe 2 completa. Como é que eu vou tratar dessa menina? Olha aí. E nós tivemos o Echeriche, que fez o mestrado dele fazendo com que tivesse a possibilidade de fazer, ele fez uma patente de um dos APMs, né? Então, nós conhecemos o Dr. Carlos Coelho, né? Vários profissionais, e nós, aqui nessa menina, nós resolvemos usar uma aparatologia levemente diferente. Ela em 2020, aqui com o aparelho em posição, chegamos no fio retangular de aço,
pusemos uma barra palatina de segundo molar a segundo molar, porque eu queria manter a distância dos segundos molares, tá? Olha ela aqui, ó, no dia que nós colocamos, e o APM colocado. Ó, a linha média ainda não está coincidente, porque um deles, e eu vou falar a verdade para vocês, eu coloquei ao contrário. Por isso que é a curva de aprendizado. Então, olha aí, ó. Colocar, avançando a mandíbula, a linha média quase coincidindo, ó lá. Já começamos a usar aqui o Easy Clip, né? A fase nova do Easy Clip, né? Eu falei para o Alexandre, para o Eduardo e para a Nilce, falei assim, olha, melhorou muito, né? Porque realmente o Easy Clip era complicado no início você usar, né? Então houve uma mudança radical, hoje é o que eu uso no curso e no coisa. Olha lá, 2022, olha ela aí, ó. Olha como melhorou. Agora tudo arrumadinho, olha lá. Classe 2. E aqui você vê, ó, o APM 1. Esse aqui é o contrário. E a gente mostra o que a gente erra também, né? Porque não, só coisinha bonita é legal, né? Ó, aqui ainda em classe 2. A grande vantagem do Power Scope, né, é que você não precisa mudar banda, você não precisa mudar o fio inferior, você alinha e nivela no fio retangular, você coloca ele, né, de uma forma muito adequada. Então, ó, ele colocado, ó, ela, e aqui o caso terminado. Ó, inicial, final, olha aí. A classe 1 era uma classe 2 completa, distalizou o molar, olha como era, e olha aí, olha terminado e como era. Então, um tratamento, né, muito legal, né? E ela ficou muito contente. Aqui os meus alguns mestres que a gente trabalhou muitos anos, trabalhei 5 anos com o professor Jurandir no consultório dele, fui aluno dele. Professor Trevise, falecido, amigo da gente também. Aqui são três amigos, um de Curitiba, dois de Belém e um de Belém. Agora o meu amigo Leandro está e é cunhado da Rosiana que está assistindo aí. E nós podemos falar do pêndulo de Hilgers, né? Pêndulo esse, né? Que você consegue a distalização conseguida pelo pêndulo e manutenção dos resultados através de um botão de Nance, por exemplo. Então, ó, você tem essa movimentação, você gira o molar e distaliza, né? Olha aí, um movimento que você consegue, muitas vezes. Aqui o caso da Maria, falta de espaço para o canino, né? Eu não tenho muito slide dela, mas olha a falta de espaço do 13. E aí, ó, olha a distalização com o pêndulo de Hilgers, ó. E aí a gente começou a colocar um arco seccionado para que esse canino entrasse em posição, ó lá. E aí montamos o aparelho, ela tinha 11 anos e 3 meses, em 2002, ó lá. E depois, aqui vocês veem que a raiz está de propósito para mesial, até ele erupcionar. Depois a gente reposicionou, ó lá, os dentes, tá? E uma outra forma de ganhar espaço também, né, ó lá, é com a barra palatina. Barra Palatina é essa, porque eu falei para vocês, o Jurandir Barbosa é realmente uma pessoa que domina, né? Isso aqui é do filho dele, e ele foi acompanhando, né? Ó. Então, você consegue, através da raiz palatina, girar o molar para conseguir esse movimento, ó. Distaliza e gira. Então, é uma forma muito interessante, através da rotação unilateral e bilateral. E você consegue distalizar e girar ao mesmo tempo. Então tem a rotação uni e bilateral, né? A rotação simultânea, ó, você girando, ó, gira de um lado e você consegue fazer esse movimento ganhando espaço. Até 2 milímetros de cada lado é muito interessante, tá bem? E você pode trabalhar com híbridos, ok? Então olha aqui um outro paciente, esse foi eu que fiz, barra palatina, que eu fiz um pêndulo de Hilgers, né? Espaço para o canino e a barra palatina colocada, né? Você pode fazer ela de uma forma tal que você tem maior ancoragem,
tá? E aí você consegue, ó, espaço, muitas vezes, na dentição descida. Doutor Celso, a gente tem uma perguntinha aqui. Pode perguntar. Se o senhor estivesse tratando o doutor Frank, se o senhor estivesse tratando os Quem? mesmos pacientes, doutor Frank, se Hum, estivesse tratando os mesmos pacientes agora, usaria mini parafusos? sim, sim. Usaria e faria, e teria, em vez, por exemplo, elástico de classe 2, né? Eu usaria o mini parafuso, por exemplo, na mesial do molar, alguma coisa assim, ou para estalizar, para você diminuir a probabilidade de você ter, você ter um controle melhor da mecânica, mas ao mesmo tempo você não precisa depender tanto do paciente, tá? Então faria dessa forma também. Então olha aqui, ó. Aquele caso, ó, fizemos aqui, ó, giramos o molar, o pré está entrando e olha onde nasceu, onde ele opcionou esse pré, ó, no meio da banda alça. Aí você retira, faz giro bilateral, ó lá, e ele erupciona. Daí depois remove e pode fazer, esperar a segunda fase. Então, inicial, né? Espera a segunda fase, ó lá. Tudo bem, pessoal? Perfeito, ele agradeceu aqui. Tudo, né? É assim, né? Aprendizado. Tem sempre a bela e tem sempre a fera. Como uma canção para a bela fera. Ó, Mas a apareceu uma vida. perguntinha aqui, doutor Celso. Quer passar o Espera só um vídeo? minutinho. Tá. Digo mesmo. Não sou bom o bastante. Não sou bom o bastante. Então, o aprendizado com alinhadores também foi assim. Pode perguntar. Aí, ó, já vamos entrar aqui. E Hum. no caso, doutor Rodrigo, né? E no caso da moça do Power Scope, você usaria o Angel A6 hoje em dia? Porra, mas eu mostro cada caso para vocês. Eu vou dar sábado agora. Eu vou dar lá em Pouso Alegre, numa jornada que vai ter lá dos profissionais lá. Eu vou falar só sobre o A6. Só. Então, e tenho cada caso com reabsorção, com reabsorção externa nos incisivos. O menino tem 1,95 m, um avanço. Vocês não acreditam a melhora que tem. Paciente adulto, tirei de cirurgia ortognática, consegui fazer intrusão de um lado, extrusão do outro, melhorou o plano oclusal. É muito interessante. Então agora a gente vai começar, então, respondendo, né? Sim. Sim. Hoje, né, mais do que nunca, eu diminui muito os meus Power Arm, desculpa, os Power Scope, os APMs e estou trabalhando bastante com o protocolo A6. E tem uma mudança no protocolo A6 que depois, a Thalita, uma hora, a gente mostra, ou quem for falar com o A6, porque o A6 ele foi planejado para casos braquimesiofaciais. E por trabalhar com um projeto ortopédico, né? Que era o Twin Block, que era bom para pacientes braquimesofaciais, você tem uma tendência a fazer o quê? Uma rotação horária da mandíbula. Como é que eu vou fazer um avanço da mandíbula sabendo que eu vou fazer uma rotação da mandíbula num paciente dólico facial? Ah, aí um professor lá da China deu aula pra gente. Aí eu e o professor Carlos, lá de Porto Alegre, e agora uma outra colega nossa também, é,
já tinha visto isso. A gente muda, para quem já faz Angel, pessoal, a gente muda a posição do bloco para a região de molar. Quando você faz na região de molar, o que que você faz? Uma antirrotação da mandíbula, ajudando a fechar a mandíbula. E você pode colocar o quê? Também as almofadas, né? Para que você controle. E ontem, numa conversa que a gente estava tendo, tem gente que está colocando até as almofadas com resina para ter maior controle vertical. Então, o projeto A6, os blocos, eles começam na distal de canino. Para meso e braquifacial, excelente. Você vai ter uma rotação horária da mandíbula, vai melhorar o perfil e vai fazer a correção. No paciente dólico facial, você tinha uma tendência à mordida aberta, tá? Que nem o aparelho que foi desenhado e foi pensado nisso. Esse aparelho foi desenvolvido em 2015, né? E depois foi copiado por outras empresas. Mas a gente já está fazendo essa modificação. A gente joga, você pede na prescrição, você pede para colocar os blocos na mesial do molar. Quando você coloca na mesial do molar, você vai ter uma intrusão, uma rotação anti-horária da mandíbula. É o adendo que eu dou do projeto A6, que depois a gente pode até conversar. Ou quem quiser pode me chamar, eu mando essas figuras que já foram desenvolvidas, tá? Então, no a distalização, né, do Colburn, que ele fala sobre a ortodontia baseada em evidências, a distalização é o projeto que mais tem possibilidades de assertividade, né? Então, o A8, né? Primeiro, o protocolo que a gente usa, existe o de 30% e o de 50%. A Angel usa o protocolo de 50%. Então, o segundo molar anda 50%, o primeiro começa a movimentar. Quando o segundo molar tiver 100%, e aí vai fazendo a movimentação sucessivamente. Qual que é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que você vai aumentar a quantidade de alinhadores, tá? Então, o projeto, né, vai aumentar, então provavelmente você vai ter que pegar sempre um protocolo de uma quantidade maior de alinhadores, porque você vai ter que fazer alguns refinamentos, tudo bem? Qual que é a grande vantagem, né? A grande vantagem é que você vai fazer movimentos, né, de distalização com bastante eficiência e eficácia. Porque tem um segredo aí. Há dois segredos, três segredos, né? Quais são? A primeira coisa, o desenho do aparelho. O desenho do aparelho é bem interessante. A segunda coisa, os attachments são verticais, retangulares verticais e não horizontais. O terceiro, nos molares não tem attachments para ajudar na distalização e fazer controle. Que mais? E o mais importante de tudo, nós temos o Angel Bottom para usar elástico no sentido de classe 2. Sem elástico, você perde a ancoragem. Eu peguei uma fonoaudióloga, fiz com uma outra empresa, perdi o caso. Perdi o caso. Mas quando eu entrei na Angel e comecei a ver, eu mudei o formato do tratamento da outra empresa, mesmo colocando cut, eu já consegui resolver o caso agora com cut e elástico de classe 2. Então, uma coisa que você tem que conversar com o seu paciente, qual que é? Você tem que fazer uma, o uso do elástico 22 horas por dia. E aqui você tem, ó, você pode ter, e ontem a gente estava conversando sobre isso, nós podemos ter attachments menores, verticais, ou attachments convencionais, normais, verticais. Vai depender do quê? Do tamanho do dente do paciente. Então você tem que olhar e você pode fazer a opção. Todos serão verticais. O tamanho depende do tamanho da coroa, que precisa ter muita retenção, muita ancoragem, né? Para controle da ancoragem, o desenho do alinhador na parte posterior, ó, ele tem um desgaste aqui que facilita a distalização, tá? Então, mas veio errado. Não, não veio errado, pessoal. Ele é arredondado na parte posterior sem ele pegar a parte distal.
Porque se ele pega a parte distal, quando ele distaliza, ele joga para frente novamente e perde a ancoragem. Então ficaria isso aqui, ó. Isso aqui é um desenho do Pedro Paulo, né? Onde mostra esse tipo de situação. Então, ó, sem elásticos, você distaliza, mas perde a ancoragem. Com o elástico. E para isso nós temos o Angel Bottom. Você distaliza, você pode ter até uma certa tendência muito pequena de perda de ancoragem, mas se o paciente é bom usador de elástico, resolve com muita facilidade. Então aqui nós temos com elásticos, né, as melhoras que tem na distalização do dente 6 e 7, tá? Aqui a mesma coisa, o controle vertical e posterior. Então, na hora que você tem a curva de SP, ela é ajustada, o molar, o segundo molar, ele é intruído para fazer o movimento antero-posterior. E o elástico de classe 2 entre lateral e canino com Angel Bottom, que é maravilhoso, né? E aqui você tem, né, no Angel Bottom, mostra, por exemplo, quando você cola em canino e molar, qual é a reação, quando você coloca no cut e botão, e quando você usa Angel Bottom e botão. Qual é a melhora que você tem, né? Então, o elástico de classe 2, utilizando o Angel Bottom entre incisivo lateral superior e canino, e no primeiro molar inferior, pode obter melhor ancoragem dos dentes posteriores, melhor controle do torque dos dentes anteriores e melhor controle vertical dos dentes anteriores e posteriores. Então, isso é uma prerrogativa muito importante que nós temos na Angel. Então, nós colocamos, ó, entre lateral e molar, né? Olha lá. Uma coisa também, os pacientes. Eu dou a gente usa o 316 médio para fazer essa mecânica de classe 2 para fazer a distalização, e usa de silicone e de látex. O silicone, ele é atacado pela saliva e perde muito a qualidade. Então, de preferência, né, a pessoa, uma menina, por exemplo, ela pode até usar durante o dia o de látex, o de silicone. À noite tem que ser o de silicone, tá? Para ter maior estabilidade. Então, olha aqui, ó, o uso dos elásticos, né? Aqui um feito com franjas, né? Com o cut, quanto que você perde de adaptação do aparelho ao dente, e quando você coloca um angel button, ó, nessas mesmas direções, com essas forças, como você não perde força. Então, as desvantagens do cut, e nós, por isso que a gente tem um angel button, né? Então, olha aqui, ó, uma coisa que é interessante. Ana Beatriz, paciente padrão 2, retrusão mandibular, já tinha feito tratamento ortodôntico e tem um problema muito grave, CRO positivo. Pai é dentista. Isso é complicado, né? Desvio de linha média, vai casar em outubro do ano que vem, né? Uma classe 1, ó, olha o desgaste do canino, e uma classe 2 no lado esquerdo, já com leve recessão. E aí ela me contou essa semana que ela mora, o pai dela mora perto de Araraquara, né? Conhece toda a tropa da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Aí ela chegou na casa dela com o aparelho e o pai não sabia. Como é que você me coloca aparelho em São Paulo, não me fala nada? Pai, o senhor não tinha tempo para fazer, o senhor não faz essas técnicas modernas e eu queria uma coisa moderna. Eu só sei que é coisa. E aí, ó, então nós estamos tratando da Ana. Olha aí. Mapeamento leve inferior, você vê que já tem alguns desgastes, né? Ana Beatriz com 30 anos de idade, olha lá. Dentes verticalizados, né? Uma coisa, pessoal, que a Angel tem, esse traçado cefalométrico é maravilhoso. Quando você, aqui ó, antes e depois, quando a gente faz o VTO, né? Você faz sobreposição. Olha, isso aí para quem é estudante de ortodontia, melhor ainda, né? Olha lá, fizemos, né? Olha a sobreposição, olha a melhora da inclinação que foi planejado, tá? Panorâmica. E aqui, ó, nós fizemos o planejamento com distalização do molar. Aí a pergunta do meu amigo lá, precisa de microimplante? Não, não precisa de microimplante. Eu não usei até em nenhum caso até hoje, sempre ficando assim com o pé na mão. Hoje eu faço o planejamento, né? Ó, aqui ela tá no 13º alinhador. São 130 dias, 4 meses de tratamento.
Olha quanto distalizou. E aí eu vou mostrar para vocês a análise do progresso. Aqui o lado esquerdo, olha lá, a distalização do molar. Aquilo que eu falei para vocês, atáchimas verticais, sem atáchima no molar, elástico de classe 2 e ela usa direitinho, porque ela quer, ó, tá no 13º alinhador. Inferior. Não fizemos grandes movimentos no inferior, melhoramos, mas não distalizamos o molar, só expandimos um pouco o arco, tá? E ela tá no 13º. Aqui, pessoal, ela estava no quarto alinhador. Olha quanto abriu 40 dias depois. Olha quanto abriu o molar, né? E aí nós fizemos agora a análise do progresso. O que está funcionando e o que não está funcionando, né? Você vê que em verde aqui o movimento clinicamente similar ao plano, então tá bem, tá? A vista lateral no alinhador 13 agora, semana passada. Olha aqui, ó. Olha o molar aqui do lado de cá. Olha quanto que distalizou o segundo molar e olha o primeiro molar, a movimentação. Isso é fantástico, né? Aqui eu fiz o scanner, ó lá, dela. Aí falei para ela: você vai para Araraquara? Vou. Pede pro seu pai dar uma olhada nesses molares aí, ver se não tem cárie, né? Manda fazer uma. Eu tô mandando para você o scanner, né? E ela ia passar pelo pai dela. Olha aí, olha aí. 13 slides. O Flávio, padrão 3. Doutor, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui rapidinho. Ah, O doutor o doutor Frank, desculpa, ele até perguntou, né, se poderia usar mini implantes ao invés de elásticos. pode, pode. Depende da movimentação que você vai fazer. Se você vai fazer distalização de molar inferior, é interessante, né? Você fazer. Eu não coloquei microimplante em nenhum caso, mas fiquei sempre com o pezinho atrás, Thalita, né? Qualquer coisa eu já tava com o microimplante assim na mão, assim, ó, sabe? Anestesia, mas não precisei em nenhum caso. Tamanha a confiança. É claro, você vai pegar paciente que mereça essa confiança, porque se for um moleque ou alguém que não faz o uso do elástico, né? Mas concordo com o Frank, eu colocaria microimplante, principalmente naquele paciente que você não vai, que você sabe que você não vai precisar, não vai usar. A grande diferença é que a mecânica, ela vai fazendo a distalização, né, e dando estabilidade. O elástico, ele auxilia muito na ancoragem. Então, o que que você teria que pensar? Num modo de ancoragem mais assertivo com o mini implante distalizando. Eu, Perfeito, particularmente, acho que o elástico vai muito bem, tá? perfeito. Então, eu não precisei até hoje colocar. Ó, esse aqui é um dentista também, ó, né? Desvio de linha média, ó, superior para o lado direito, uma classe 2, ó, do lado direito, e uma classe um do lado esquerdo. Ele quer corrigir o quê? A classe 2. Foi um monte de dentista. Falei, ó, você é padrão 3, né? Então eu tenho que melhorar a inclinação dos incisivos, né? Desvio de linha média para o lado esquerdo superior. Fizemos o estudo dele. Aqui ele tem um implante aqui embaixo. E vamos trabalhar. Olha aqui, do lado direito. Então, o lado direito, graças a Deus, não tem microimplante. Ele tem aqui uma raiz pequena no primeiro pré. Olha aí. Fizemos o traçado, posicionamento. E aqui, ó, eu fiz agora, né? O primeiro, a primeira, o primeiro scanner dele. Olha, com 4 ou 5 alinhadores. Não me lembro a quantidade, vai falar lá daqui a pouco na frente. 8 alinhadores. Com 8 alinhadores, ó, análise do progresso, sobreposição, né? Aqui, ó, você tá vendo aqui, tá? Né? Aqui. E a fotografia do scanner. Olha quanto aqui, ó, análise do progresso. Você vê que não teve nenhuma discrepância na movimentação. Olha aí.
Ó, movimentos menores não avaliados, ó. Então não teve problema. Olha, a distalização no oitavo alinhador. O Eduardo. Terceiro, Eduardo, um temos padrão. pergunta da troca. 10 dias, 14 dias. Ah, boa pergunta. Doutor 10 dias. Rodrigo. No Muito mínimo bom. 10 dias. Paciente, por exemplo, que nem o Eduardo, que vocês vão ver que tem problema periodontal, 12 dias, tá? Perfeito. Mas hoje, os estudos que eu tenho visto, trabalhos feitos, 10 dias para a troca dos alinhadores, para você ter reabsorção e a posição óssea adequada. Tá bem? Olha aí, ó. Padrão 2, retrusão mandibular, face curta, sulco mentolabial bem evidente, era fumante, né? Assimétrico, os terceiros molares lá. Pedimos a extração do terceiro molar. Classe 2,2. Classe 2 de canino. Olha aí. Problema periodontal. Mandamos para o periodontista. Olha aí. Bolsa aqui, ó. Bolsa aqui. Bolsa aqui. Aí o periodontista deu o ok para ele. Então, ó, vamos fazer essa movimentação, ó. Eu preciso melhorar a inclinação desses incisivos e a gente vai colocar, vai dar torque nos dentes anteriores. Então, olha aqui, ó. Vamos distalizar o molar. Você vê que os attachments são verticais. Tiramos os terceiros molares. Ele está no alinhador. Olha lá, 36. Então, o alinhador 36 tem que ter esse espaço aqui, ó. Tem que melhorar a verticalização do molar. Vamos ver. Do outro lado, ó. Distalizando o molar. É muito mais simples, né, do que aquele monte de coisa que eu mostrei antes para vocês. Se precisar colocar um microimplante, excelente. Pelo menos para ancoragem também já ajuda, né? O alinhador 36. Então, olha aí, ó. Movimento de 50%. E vamos ver se aconteceu isso. Fizemos também uma coisa muito interessante, né? Você pode usar qualquer tipo de scanner, né? Tranquilamente, qualquer scanner ajuda, pode fazer. Então, a grande vantagem é que a análise do progresso você pode fazer a qualquer momento, né? Ah, eu não tenho scanner. Manda hoje um escaneamento aqui em Bragança, está custando R$ 80, né? O Panda, eu tô com o Panda da Adtech, tá maravilhoso. Eu tive um de uma outra marca, não vou dizer o nome agora, porque senão, né? Mas de uma empresa que trabalha com implantes, nossa, eu queria morrer. Ainda bem que eu tive uma sócia, então eu não perdi tantos. Olha aí, ó. A movimentação nos dentes anteriores, ó. Aqui nós fizemos a intrusão, o intrusão hit no lateral. Às vezes você pode perguntar, mas por que só no lateral? Porque o software achou que no lateral seria interessante você fazer uma intrusão. Então, olha lá, estamos no alinhador 36, ó. Então, aqui, ó, verde, movimento similar ao plano. Aqui na frente, ó, em amarelinho. Aqui, ó, movimento na mesma direção do plano com leve desvio de quantidade do inferior. No superior, ó, a mesma coisa, né? Ó, teria que ter esse movimento aqui, ó. Tá exatamente igual. Só que aqui está dizendo que o movimento na mesma direção, com desvio significativo da quantidade. Esses dentes poderiam estar mais distalizados, talvez. E o amarelinho, o movimento na mesma direção, com leve desvio da quantidade. Então, está com os espaços. Bom, agora vai fazer retração da parte anterior. Olha aí. A classe 1 aqui, ó. A quantidade realmente precisava ter sido um pouco mais, né?
mas aí a gente vai trabalhar depois. Aqui, ó, o roxinho, né? O roxinho mostra que o movimento é na direção oposta ao plano. Então, aqui, ó, o 36 aqui é o 36 aqui e aqui, né? É a mesma coisa, então a mesma leitura. Olha lá. Tá um pouco extruído demais, ó. Era para estar no mesmo alinhamento aqui. Aqui também do molar. Mas a sobressalência aqui, ó, né, tá melhor. Por palatino. E olha ele. Isso essa semana passada. Olha aí. E aí, o bom do scanner, o que que é? Você puxa a orelha do paciente, né? Cara, olha a sua escovação. Você veio faz 2 meses da periodontista, né? Olha aí. Mas olha aí, ó. Então, eu talvez com esse scanner, né? Eu vou ter que mudar aqui, ó. Eu vou ter que refinar, eu vou ter que talvez distalizar um pouquinho mais para melhorar essa relação aqui, que eu não gosto, essa relação não tô contente, tá vendo, ó? Doutor Celso, temos uma pergunta do Dr. Rodrigo. Se o 22 intruiu porque estava com o Reed. Sim. É o efeito o quê? Melancia, né? Semente de melancia, né? Os outros movimentam e ele sobe, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo, né? Tem que colocar um attachment no 22 e no 12 para não ter esse movimento, né? Então você tem um movimento grande no 13 e 23, no 11 e 21, e o 22 e o 12 eles sofrem essa coisa. Você vê que o 22, o 12 aqui não, e o 22 sim. Boa pergunta. Olha aí, o efeito melancia. Mas eu vou ter que reavaliar esse caso. Olha a gengiva dele, pessoal. Né? Falei, cara, vai ser difícil tratar você, né? Olha. Último caso, para a gente não ultrapassar o time, né? São 8h15. Eu gosto muito desse caso, tá? Primeiro, ele é um rapaz sério, um rapaz com uma vida difícil, então dá valor àquilo que para tratar, né? Então, o Vitor é um padrão 2, retrusão mandibular, olha aí, né? Mordida cruzada do lado direito, classe 2, protrusão dos incisivos, classe 2 do lado esquerdo de meia cúspide, e classe 1 de molar. Linha média desviada, olha lá. E olha aqui, ó, olha a posição desse molar. Pessoal, fizemos a extração dos terceiros molares, para arrumar espaço para esse dente, eu tenho que protruir os incisivos com o aparelho fixo. Eu posso colocar uma barra lingual, eu tenho que verticalizar o 37, depois o 36 para trazer esse dente em posição. E aqui é a mesma coisa. Então vamos lá. Aqui, ó, o arco atrésico, né? Fizemos a extração do 18-28 e fizemos um pouco de expansão e distalização dos molares. Então, olha aí, ó. Extração dos terceiros molares. Março de 25. Olha aí. O tratamento, ó, começamos com os alinhadores com elástico de classe 2. Olha lá, bilateral. Vamos ver aqui, ó. Então, o caso foi pensado assim, ó. Expandindo o arco, contraindo o inferior. Aqui vai até o alinhador 50. Acho que primeiro eu fiz duas análises do progresso dele. Acho que uma com 36 e uma com 50, se eu não me engano. Olha lá. Até o 49. Então, a ideia é essa aqui. Distalizando o molar, olha lá. Colocamos almofadas nos molares para levantar a mordida, descruzamos. O elástico no sentido de classe 2 ajuda a mesializar. Olha lá, está mesializando aqui. E ajustando a relação molar.
Então é para estar assim hoje. Tiramos os terceiros molares, olha lá. Aqui, ó, eu não sei por que veio o attachment no 1626, tá? Depois é que eu me ative, né? Olha a mecânica. E agora aqui que eu quero que vocês vejam. Olha o 3646, quanto que cristalizou. E aqui, ó, fez uma rotação do molar, e eu acho muito legal isso, a rotação dos molares. E faz rotação, se você olhar agora o 1626, você vai ver também que houve uma rotação do molar. Então, como se fosse uma barra palatina, né? Ancora. E agora, ó, então eu tenho que ter esse espaço aqui no 47 e tenho que ter esse espaço aqui entre 16 e 26. Então, olha aí, ele, essa semana também, olha lá. Eu tirei essa fotografia do vídeo do scanner e fiquei, gostei, viu? Olha aí. Depois eu quero ver se tem uma outra aqui. Então, análise do progresso. Aí eu fiz essa fotografia, ó. Tem isso aqui para distalizar, ainda o lateral para girar, né? Ó, esses molares giraram, o espaço pro pré eu não protruí os incisivos, ó. A oclusão não tá legal ainda, né? Claro. Do lado esquerdo tá melhor. E aqui a análise do progresso, ó. Verde, tracking do movimento clinicamente similar ao plano. Amarelo, movimento na mesma direção do plano com leve desvio da quantidade. E roxo, né? Movimento na direção oposta ao plano. Então, aí é que eu tenho que ficar esperto, né? Então, o que que eu vou fazer nesse caso, né? Tá na hora de pegar e mandar fazer novos alinhadores? De rever o caso? Então, análise do progresso é uma coisa muito interessante por causa disso. Mas, mecanicamente, vocês estão vendo que, ó, a gente conseguiu fazer um movimento antero-posterior e abrir espaço, ó, muito legal. Olha aí, no alinhador 50, tá muito próximo do real. Olha quanto abriu. Muito bom. Olha aí. Olha mais de perto, ó. Ó, o espaço aqui, se você coisa aqui e aqui, ó, tá muito próximo. E outra coisa, os pré-molares, ó, eles foram, esse pré-molar tava aqui, ó, nessa região. Então foi ganho espaço, foi distalizado e ganho espaço e giro do molar. Então olha aí, pro palatino. Perfeito. Doutor Celso, só Ah, fazer não, umas perguntinhas antes da gente terminar, que a gente já passou um pouquinho. Posso fazer as pode, perguntas? pode. Doutor Mauro, até quanto de classe 2 em milímetros o doutor acredita que é possível distalizar com previsibilidade? Com mini implantes tipo ZC, o movimento teria um melhor controle de raiz na distalização em comparação aos elásticos? Sim, eu acho que se você quer ter um controle de ancoragem e de distalização melhor, talvez eu realmente acho que o IZC ou o microimplante, ele seria muito mais tranquilo para você, né? Então, é tudo uma curva de aprendizado, né? Eu acho que, por exemplo, eu não usei microimplante em nenhum dos casos. Se você pegar esse caso anterior a esse, né, você vê que o movimento faltou movimento para a relação de molar. Então, será que se eu não tivesse usado o microimplante e feito a movimentação, não é o microimplante que vai fazer a movimentação, o plástico que vai ter maior eficiência? Eu falo sempre assim, no planejamento quem faz o movimento é o plástico. O microimplante, ele vai te auxiliar. Primeiro, tirando a carga do paciente, você não confiando no paciente. E segundo, fazendo com que a sua mecânica tenha uma eficiência muito maior. Então, Rodrigo, eu, nesse caso aqui, por exemplo, é um caso que eu estou pensando em fazer um planejamento e jogar um microimplante para conseguir fazer, naquele caso anterior a esse, para rever
a movimentação. O problema desse paciente é periodontalmente comprometido fumante. Você perdeu o mini implante. Perfeito. É a doutora Adriane também. Mesmo quando queremos distalizar os molares inferiores, usa elástico de classe 2? Sim, porque o elástico de classe 2 é para auxiliar na ancoragem do superior. O inferior, o próprio plástico, ele ancora, tá? O próprio plástico, o nosso plástico, ele tem três camadas, né? Tem duas camadas. E vai ter uma novidade logo logo que vocês vão ver que realmente revoluciona a ortodontia com aparelhos, com alinhadores, né? Então você vai ter muito mais propriedades ainda de trabalho, né? Então tem muita coisa nova que está chegando na Angel com muita qualidade. Perfeito. Obrigada, viu, doutor Celso? Se quiser continuar aí, finalizar por causa do horário, Não, por passou um favor. pouquinho do horário, mas Perfeito. eu acho que deu uma passada em todos os tipos todos não, né? Mas um bom tipo de movimentos ortodônticos, né? Nós estamos numa curva de aprendizado, né? Perfeito. Sempre, por isso que eu falo, né? É interessante você passar a gente vai passando por essa fase de, de aprendizado sempre. Meu telefone é esse, o 98269, né? O meu Celso Garcia Rodrigues é o meu Instagram, o e-mail, e qualquer coisa podem chegar e a gente conversa, tá bom? Perfeito. Ó, tem muitas mensagens aqui agradecendo, te dando os parabéns pela aula. Eu vou só pedir rapidinho para o doutor parar de compartilhar. Eu vou compartilhar porque a gente teve uma pergunta que eu não fiz aqui, que é se fica gravada a aula. Eu vou mostrar para todo mundo que Ah, fica sim gravada a aula. Eu vou mostrar para vocês onde, tá? Então, muito obrigada, doutor Celso, pela sua aula maravilhosa. É sempre um prazer estar aqui com você, né? E obrigado aí você. mostrando para vocês onde que fica depois a aula. Então, quando vocês quiserem assistir ela, até semana que vem, no máximo, segunda-feira, ela já vai estar no Horta Education, que é o nosso site educacional, E tá? do nosso clube também, né? Do Clube do Dr. Fazer o Celso. Quem jabá. quiser entrar é por lá No clube também. Dr. Celso é aqui que entra. É. E aí, os próximos eventos, né? Então, toda quarta-feira a gente tem um web hour. Semana que vem, Dr. Pedro, Paulo, que o Dr. Celso até puxou Maravilhoso, na orelha. maravilhoso. Tem que assistir, pessoal. É 1 horinha e meia no máximo. E o Pedro Paulo tem muita coisa boa. A Darlene também, Ah lá, ainda não a gente conversou ontem. Ela tem uma bela base ortodôntica que vai falar pós-crescimento, né? Então, eu acho que é muito ouvi. interessante isso. E quem for pro Horto SPO, já sei que o Dr. Celso vai estar lá, vai É. palestrar no nosso stand. Quiser ir um dia, 2 dias antes, né? Dois Na dias segunda e antes. na terça temos o curso do Dr. Pedro Monteiro e também o nosso Horto Experience, que está sendo aí um sucesso, né? Casa Eu vim, cheia dia sempre. 19 eu participei em São Paulo, foi Foi. maravilhoso. Foi muito bom. Então, agora Por é só. sinal, eu perguntei de você lá. Você fala, ai, ela não veio. Ela não veio. Não fui, eu tinha acabado de voltar do curso da Maria, estava cheio de trabalho. E Ah, aí, próximo Santa Catarina, Bahia e Ceará. Então, fica o convite do China Experience também esse ano, em outubro, né? Sei que tá aí corrido, mas em breve a gente traz as fotos de como que foi esse evento. Então, acho que era isso. Muito obrigada, doutor Celso. Uma ótima obrigado noite aí para você. todo mundo. Amém. Brigadão, foi um Obrigado. prazer. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, boa Depois eu vou olhar aqui noite. as perguntas e, se for o caso, a gente responde depois também, tá Ah, não, bom? eu já fiz todas. Perguntas eu fiz todas, tá É. tudo certo. Olha lá o Gladstone. Então tá, joia. Um beijo. Tudo de Beijo, bom. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até semana que Boa vem. noite.